Olá! Iremos apresentar algumas informações e particularidades do manejo e cuidados com os neonatos em pequenos animais do nascimento até o desmame. Caixa de maternidade é o local do parto e onde serão mantidos os neonatos. A fêmea precisa estar segura antes de parir, assim mantendo os neonatos seguros para que não haja risco de canibalismo, fuga ou pisoteamento. A caixa de maternidade deve estar higienizada, limpa em um local arejado, livre da presença de outros animais. Precisa ter uma iluminação artificial para o aquecimento dos neonatos e abertura para a fêmea entrar e sair quando precisar. A maternidade deve ser adequada ao porte da fêmea e aos filhotes, nem apertado e nem espaçoso, com isso evitando perda do calor corporal da mãe. A forração mais adequada são os papéis absorvíveis, como jornais ou tapetes higiênicos, e devem ser trocados diariamente e higienizar o local. Além disso, o ambiente deve ser tranquilo, calmo e sem correntes de ar, assim evitando estresse na fêmea e aos filhotes. Nascimento e ingestão de colostro. Após o nascimento, a fêmea lambe os neonatos, no intuito de remover todos os anexos placentários, seccionar o cordão umbilical, secá-los, manter a temperatura corporal e de desobstruir o trato respiratório superior. Devido a esse estímulo, os neonatos passam a resmungar e rastejar em busca da mãe, para aquecê-los e mamar a ingestão do colostro, no qual são fornecidos todos os nutrientes e anticorpos essenciais para a sobrevivência em até 24 horas. Caso a fêmea não o produza, os neonatos deverão ser aleitados com o colostro de outra fêmea parturiente da mesma espécie. Este processo pode ser assistido ou ter o auxílio e intervenção do tutor ou de profissionais em uma clínica veterinária especializada em obstetrícia e neonatologia. Caso seja assistido pelo tutor, o mesmo deverá obter as informações. Caso seja necessário repassar ao médico veterinário, com o histórico da fêmea em relação ao período gestacional e o tamanho da ninhada, descrever e identificar cada filhote, peso, diferenciar alguma anormalidade em relação aos irmãos, se tem acesso às mamas e se ingeriu o colostro. Órfão é o filhote que a fêmea o distancia da ninhada, por motivos de não mamar, por perda de calor corpóreo ou outro fator. Em alguns casos, a fêmea o abandona ou o sacrifica. Transição fetal-neonatal. O nascimento ou período de transição fetal-neonatal, que engloba as primeiras 24 horas de vida, é um período que exige muitos cuidados e que tem alto índice de mortalidade. A transição é caracterizada por uma série de eventos fisiológicos, como a substituição do conteúdo alveolar líquido por ar, o aumento do fluxo sanguíneo pulmonar e alterações de desvios intra- e extracardíacos da circulação sanguínea. Todas as alterações anatômicas que ocorrem ao nascimento favorecem a adaptação do neonato ao novo ambiente. As mortes podem ocorrer por motivos diversos, ligadas às condições fisiológicas, congênitas ou genéticas, comportamentais, ambientais e septicemias. O período crítico nos neonatos caninos é de aproximadamente 15 dias, enquanto nos felinos é de 10 dias. Particularidades da fisiologia do neonato. Durante as 2 primeiras semanas de vida dos neonatos, eles passam 90% de seu tempo dormindo e tendem a ficar próximo da mãe e dos irmãos, para manter a temperatura corporal e ser amamentado, assim evitando a desidratação, hipoglicemia e hipotermia, conhecida como tríade neonatal. 95% do sono desta fase é paradoxal, ou seja, seguidos de tremores e vocalização, características da primeira semana de vida. Os neonatos possuem 80% de água corporal e também desenvolvem facilmente a hipoglicemia devido à baixa reserva de glicogênio. A termorregulação é deficiente nos primeiros 14 dias de vida. O sistema é imaturo e, para evitar a hipotermia, o calor artificial e a amamentação são essenciais. O sistema enzimático, responsável pelo metabolismo de fármacos, está imaturo até os 3 meses, podendo variar em algumas raças até os 6 meses de vida aproximadamente. Exame clínico. O exame clínico consiste na inspeção geral com o objetivo de observar alterações neonatais, como malformações e lesões que ocorreram durante o parto decorrente de um manejo inadequado, podendo levar à morte ainda na fase neonatal. É importante checar as vias aéreas dos neonatos e verificar se estão livres de líquidos, membranas placentárias e do mecônio, para que assim possa respirar com maior facilidade dentro dos primeiros minutos. Alguns sinais são críticos e devem ser analisados, como a descarga nasal, diarreia, onfaloflebite e também uma avaliação neurológica, devido às doenças que afetam o sistema nervoso central.
Na tabela a seguir, podemos verificar alguns aspectos relevantes do desenvolvimento dos neonatos. Desenvolvimento do neonato. Desenvolvimento do neonato, felino e canino. Queda do cordão umbilical, felino 2 a 3 dias, canino 2 a 3 dias. Resposta à luz, felino 3 a 5 dias, canino 4 a 5 dias. Abertura das pálpebras, felino de 8 a 12 dias, canino de 12 a 15 dias. Abertura do canal auditivo, felino de 12 a 15 dias, canino de 12 a 17 dias. Termorregulação, felino 45 dias, canino de 28 a 30 dias. Sono ativo, felino do nascimento a 25 dias, canino do nascimento a 30 dias. Sucção láctea, felino nascimento, canino nascimento. Controle voluntário de micção e defecação, felino de 15 a 25 dias, canino de 15 a 25 dias. Desenvolvimento completo do pavilhão auricular, felino 31 dias, canino completo. Movimento do pavilhão auricular e estímulos tátil, visual, olfatório e auditivo, felino nascimento, canino nascimento. Resposta auditiva definitiva, orientação pelo som, felino de 7 a 14 dias, canino de 18 a 25 dias. Localização espacial, felino de 10 a 26 dias, canino de 18 a 25 dias. Focalização visual, felino 12 dias, canino 15 dias. Manter-se em pé, felino de 12 a 16 dias, canino de 15 a 18 dias. Caminhar bem, postura adulta, alimentar-se sozinho, felino de 25 a 30 dias, canino de 30 a 35 dias. Função renal completa, felino de 50 a 60 dias, canino de 55 a 60 dias. Peso corporal. O peso ideal está diretamente ligado à lactação adequada e ao comportamento normal do neonato. O peso é o parâmetro mais adequado para avaliar seu estado geral. Se o peso estiver muito abaixo da média padrão, alguns problemas na saúde devem ser considerados, mas deve ser levada em conta a variação de acordo com a raça. Raças pequenas devem ter de 100 a 400 gramas de peso corporal, raças médias de 200 a 300 gramas e raças grandes de 400 a 500 gramas. Dependendo da raça, pode variar de 95 gramas a 710 gramas. A maneira mais autêntica de acompanhar o desenvolvimento do filhote é pesá-lo logo após o nascimento, repetir a pesagem depois de 12 horas e diariamente até o 14º dia de vida. Um filhote de cão deve ter seu peso duplicado entre 10 a 12 dias de idade. Já os gatos demoram cerca de 14 dias para duplicar seu peso. Essas espécies devem ganhar de 50 a 100 gramas por semana ou 7 a 10 gramas por dia. Se o neonato estiver sadio, ele deve ter um aumento de 5 a 10% do seu peso por dia. Se em um período de 10 a 12 dias para o cão e de 14 dias para o gato, eles não tiverem alcançado o dobro do peso, é indicada a suplementação alimentar. Temperatura corporal. Os neonatos não possuem a capacidade de realizar termorregulação até os primeiros 15 dias de vida, ou seja, sua temperatura varia de acordo com a temperatura do ambiente. Após 1 ou 2 semanas, o filhote começa a controlar seu sistema termorregulador. Outro fator que pode agravar a situação térmica do filhote é a ausência do reflexo de tremor e de piloereção, que aumentaria seu metabolismo e, consequentemente, a temperatura. A temperatura em um neonato canino nas primeiras 24 horas pode ser de 34,4 a 36 graus, entre a primeira e segunda semana de 34,5 a 37,2 graus e entre a segunda e a quarta semana de 36 a 37,8 graus. Já em um filhote felino, na primeira semana sua temperatura pode variar de 35,5 a 36,5 graus, na segunda semana de 36 a 37,2 graus e na terceira de 36,8 a 37,6 graus. A temperatura ambiente deve ser de aproximadamente 32 graus para os caninos e 33 graus para os felinos, e não deve ser ultrapassada para não ocorrer um estresse térmico e uma possível desidratação. A temperatura ambiente é diminuída gradualmente a partir da segunda até a quarta semana, quando deverá estar em torno dos 27 graus para ambas as espécies. A umidade do ar do ambiente deve estar entre 60% a 80%, neste caso podendo usar umidificadores próximos à caixa de maternidade. Parâmetros fisiológicos. A auscultação é a primeira maneira de detectar alterações cardíacas, além de ser também a forma mais sensível. A frequência cardíaca dos neonatos caninos e felinos no primeiro dia de vida é de aproximadamente 200 a 250 batimentos por minuto.
Na primeira semana se aproxima dos 220 batimentos por minuto. Na segunda semana, de 200 a 210 batimentos por minuto. E na terceira semana reduz para 180 batimentos por minuto. A frequência respiratória do neonato canino e felino é fácil de aferir por meio da observação dos movimentos torácicos. A média da frequência respiratória é de 10 a 30 movimentos respiratórios por minuto. Órgãos dos sentidos. Filhotes são considerados cegos ao nascer. Isso porque sua retina ainda não está totalmente desenvolvida, o que vai acontecer somente após 28 dias de vida, quando também já estará apta a focalizar objetos. O neonato nasce com os olhos fechados e só os abre por volta do 12º ao 14º dia de vida, podendo variar entre o 8º e o 15º dia. Quando abertos, os olhos apresentam uma coloração cinza azulada, que mudará de cor por volta do 30º dia de vida. O reflexo palpebral, no 9º dia de vida, já se encontra maduro. O reflexo de lacrimejamento e o corneal se inicia assim que as pálpebras se abrem. 24 horas depois desse acontecimento, a resposta pupilar à luz já pode estar presente. Os ouvidos dos neonatos se abrem entre o 10º e o 14º dia, mas a reação ao estímulo sonoro só é eficaz entre a 3ª e a 4ª semana de vida. Ao 12º dia, os neonatos felinos giram a cabeça em direção ao ruído. Ao 15º dia já conseguem se orientar em função de um som, e ao 20º dia distinguem os sons conhecidos. Com 1 mês de vida, a audição dos felinos encontra-se totalmente operacional, e a ninhada já reconhece a voz da mãe. O conduto auditivo é semi-fechado, e sua pele é sanfonada nos primeiros dias de vida. Com o amadurecimento, essa pele se torna lisa e o neonato felino se sobressalta com os ruídos mais fortes. O tato e o paladar, desde o nascimento, são sentidos funcionais e importantes para que haja sobrevivência do filhote nos primeiros dias, já que a alimentação e a percepção do calor da mãe seriam dificultadas sem eles. O olfato é um sentido bastante desenvolvido e que isso se mostra pelos reflexos de orientação e amamentação. O reflexo do termotropismo positivo é o que leva o filhote a ir em direção à fonte de calor, sendo o vínculo de permanência com a mãe e os irmãos, evitando o esfriamento e a desnutrição. O reflexo de estimulação do focinho é estimulado por algum contato. O neonato o empurra contra, sendo isso fundamental na localização dos tetos da mãe. Quando os olhos se abrem, esse reflexo desaparece. O reflexo de sucção está presente desde o nascimento, mesmo que nas primeiras 24 a 48 horas possa estar menos pronunciado. O reflexo acontece quando os lábios do neonato tocam o teto da mãe. Quando o filhote apresenta a fenda palatina, esse é o primeiro reflexo perdido, quando há aspiração de líquido. Atos de defecar e de urinar não acontecem espontaneamente nos neonatos. Eles precisam ser estimulados pela lambedura da mãe. Na ausência, esse reflexo pode ser estimulado com massagens suaves, com algodão umidificado em água morna na região perianal ou abdominal. Na 3ª ou 4ª semana de vida, já existe um controle cortical sobre esses reflexos pelo filhote. Nutrição. Nas primeiras 2 ou 3 semanas de vida, é normal que o filhote saudável passe a maior parte do tempo mamando e dormindo. A nutrição com leite materno deve ser vigorosa e ativa, e sua quantidade e qualidade devem ser adequadas, quando a mãe é saudável e bem nutrida. Assim que ocorre o parto, a mãe disponibiliza o colostro, que é de vital importância para proporcionar aos recém-nascidos a imunidade passiva, concedida na forma de imunoglobulinas que serão absorvidas pela mucosa intestinal do filhote nas primeiras 24 horas, dando a ele proteção diante de algumas doenças infecciosas. No decorrer da lactação, após 24 a 72 horas, o colostro das fêmeas se modifica em leite para suprir a necessidade dos filhotes em desenvolvimento. Quando a ninhada encontra-se privada do leite materno, isto é, quando a mãe é ausente ou está em agalactia ou hipogalactia ou até mesmo lactação tóxica, um dos maiores problemas é na escolha da alimentação adequada. Como a melhor alimentação seria o leite materno, primeiramente busca-se uma mãe de leite. Se isso não for possível, deve haver um substituto do leite que tenha uma composição correta, como os sucedâneos caninos e felinos vendidos em pet shops, agropecuárias, entre outros. Ao administrar o conteúdo, precisa estar levemente aquecido e o neonato necessita estar aquecido, assim não causando uma hipotermia.
Escala de Apgar. O score de Apgar é um método simples de avaliação sistemática neonatal que indica se as medidas de reanimação são eficazes em 1 minuto, 5 minutos e 60 minutos após o nascimento, atribuindo notas de 0 a 2, sendo que o somatório das notas será um score de 0 a 10. Ao nascimento, valores entre 8 e 10 podem ser considerados ideais. Entre 4 e 7 indicam asfixia, e os valores abaixo de 3, baixa viabilidade neonatal. Escala de Apgar, score de viabilidade neonatal. 0. Frequência cardíaca ausente, esforço respiratório ausente, tônus muscular flácido, irritabilidade reflexa ausente, coloração das mucosas cianótica. 1. Frequência cardíaca menor que 180 batimentos por minuto, esforço respiratório menor que 15 movimentos por minuto, tônus muscular alguma flexão, irritabilidade reflexa algum movimento, coloração das mucosas pálida. 2. Frequência cardíaca 180 a 250 batimentos por minuto, esforço respiratório de 15 a 30 movimentos por minuto, tônus muscular, flexão, irritabilidade reflexa, hiperatividade, coloração das mucosas avermelhada. Vias de administrações. O acesso mais indicado para a aplicação de fármacos durante o procedimento de reanimação é o intravenoso. A veia umbilical é facilmente acessada pelo cordão umbilical. Em situações de choque hipovolêmico, quando as veias se colapsam e se tornam de difícil acesso, são indicadas as vias intraperitoneal e intraóssea. A via subcutânea só é utilizada caso o animal não esteja em estado crítico, caso contrário não é interessante, por sua absorção ser muito lenta. A via transretal é prática, rápida e tem uma boa absorção. Principais síndromes e afecções em neonatos. As diferentes síndromes e afecções responsáveis pela morbidade nos neonatos estão associadas ao desenvolvimento do parto, hipóxia nas primeiras horas de vida, malformações congênitas, afecções da imaturidade fisiológica, entre outros. Síndrome do cão debilitado. Pode ser definida como a mortalidade sem causa aparente em ninhadas de 3 a 10 dias de vida, no qual os neonatos nascem sem dificuldades e sem malformações clinicamente detectáveis. A mãe também não apresenta alterações dignas de nota no parto, e nem no puerpério. Os sinais clínicos são de incômodo, baixa reação ao mamar, fadiga e inquietação associada a choro persistente, depressão progressiva e, principalmente, redução abrupta do peso. O quadro evolui para coma e morte em menos de 48 horas e os neonatos apresentam um peso inferior ao do nascimento. Síndrome do leite tóxico. É descrita em neonatos entre 13 e 14 dias de vida, porém ainda não está bem caracterizada. As principais causas desta síndrome são a incompatibilidade com o leite materno, que pode estar associado ou não às toxinas do leite. Acredita que as toxinas presentes no leite possam ser provenientes da subinvolução uterina ou de uma metrite que pode levar a uma mastite subclínica. Os sinais clínicos nos neonatos são desconforto, fraqueza progressiva, hipotermia, timpanismo, tenesmo e gemidos. O tratamento indicado é retirada dos filhotes não permitindo a amamentação na fêmea e inserir a alimentação artificial, além de cuidados intensivos como fluidoterapia e antibiótico-terapia na mãe e nos filhotes. Síndrome do cão nadador. É uma anomalia que acomete a fase de desenvolvimento dos neonatos, onde apresentam dificuldade de andar, locomover, sendo os membros pélvicos os mais acometidos. A etiologia é desconhecida, porém, pode ter relação com fatores genéticos e interferência do ambiente. A síndrome acomete todas as raças, em especial as condrodistróficas, cães de patas curtas como os bulldogs e basset hound, podendo ser observado na segunda e terceira semana de vida. Quando existe abdução e hiperextensão dos membros pélvicos, pode-se utilizar uma bandagem feita com esparadrapos, no formato de 8 ou algema, para correção e promover estabilidade ao movimento. Diprosopo tetroftalmo. Malformação na qual gêmeos univitelinos apresentam duplicação da região cefálica sem separação completa das cabeças. A monstruosidade pode ser atribuída a defeitos nos genes das células germinativas, ou a hereditariedade pode estar relacionada.
Polidactilia é uma doença genética na qual o animal nasce com maior número de dedos do membro torácico ou pélvico. Essa enfermidade pode ser causada por uma aberração cromossômica, mas também pode ocorrer naturalmente por meio de um único gene. O dígito extra é geralmente um pequeno pedaço de tecido mole, com ou sem ossos e articulações, completo e funcional. Esquistossomos reflexos é uma anomalia congênita fatal e rara, caracterizada por um feto com abertura das cavidades torácica e abdominal na linha média com evisceração fetal, anquilose, contratura dos membros, hipoplasia hepática e diafragmática, e anormalidade dos sistemas digestivo e gênito-urinário. As alterações observadas no esquistossomos reflexos ocorrem próximo à gastrulação, na fase embrionária, envolvendo a ecto, meso e endoderme. Atresia anal. É comum em neonatos canino e felino e não é muito grave e extenso. Intervenções cirúrgicas podem ser realizadas. Muitas vezes o diagnóstico é tardio e ocorre distensão crônica do cólon e do reto, originando megacólon. Ela resulta da falha da membrana em se romper, deixando uma membrana relativamente espessa cobrindo o orifício anal. O esfíncter anal, em geral, está intacto e é funcional. Anasarca. É caracterizada por um edema generalizado observado em neonatos nascidos mortos ou inviáveis. Normalmente provoca distocia fetal e requer cesariana. Observa-se edema subcutâneo em toda a superfície do corpo, acompanhado da presença de transudato nas cavidades abdominal e torácica. Diversos fatores estão envolvidos. Edema linfático congênito, cuja causa é um gene autossômico dominante, alterações nutricionais ou hormonais, malformação cardíaca, suposta predisposição nos cães da raça Bulldog e tem sido referenciada na infecção por parvovírus no final da gestação. Fenda palatina, lábio leporino. É uma patologia congênita do lábio e palato mole e duro. Pode ser associada com outros defeitos ósseos como dentição incompleta ou mal formada, distúrbio no crescimento, fraqueza muscular e até mesmo problemas cardíacos. Essas malformações compreendem comunicação entre as cavidades oral e nasal, sendo classificadas como fissuras do palato primário, que engloba lábio leporino, fissura completa do palato primário e fissura bilateral completa do palato primário, e fissuras do palato secundário, que engloba fenda palatina do palato mole e do palato duro. Existe predisposição racial evidente em cães braquicefálicos. Deve-se evitar acasalar casais que tenham procriado filhotes acometidos. Hidrocefalia pode ser definida como uma distensão ativa do sistema ventricular do cérebro relacionada à passagem inadequada do líquido céfalo-raquidiano do seu ponto de produção, dentro do sistema ventricular para o seu ponto de absorção na circulação sistêmica. A hidrocefalia é uma desordem multifatorial com uma variedade de mecanismos fisiopatológicos, incluindo genéticos e exposição intraútero a agentes infecciosos e químicos. Fase do desmame. O desmame de neonato canino e felino costuma acontecer a partir da 4ª semana de vida, por volta dos 28 a 30 dias, e deve ser feito de maneira gradual, completando-se entre 6 a 8 semanas. Nessa fase, o neonato passa a ingerir menos leite materno, alternando seu consumo com a ingestão de alimento pastoso a sólido. É necessário estimulá-los a ingerir o alimento, uma vez que ele não está habituado. Existem várias marcas comerciais de papinhas pastosas, específicas para cada espécie. Posteriormente, poderá misturar com a ração sólida e fazer a transição gradualmente. Calendário de vermifugação e vacinação em filhotes de cães e gatos. O protocolo de desvermifugação em filhotes é o mesmo protocolo para canino e felino e pode variar de acordo com cada profissional, porém a literatura diz: calendário de vermifugação, canino e felino. Primeira dose com 15 dias de vida para ambos. Segunda dose com 30 dias de vida para ambos. Terceira dose com 60 dias de vida para ambos. Reforço com 90 dias de vida para ambos. Reforço com 120 dias de vida para ambos. Reforço com 150 dias de vida para ambos.
Reforço com 180 dias de vida para ambos. Após esse esquema, a desvermifugação será semestral ou anual, de acordo com a orientação do médico veterinário. O protocolo vacinal em filhotes felinos pode variar de acordo com cada profissional, porém a literatura diz: calendário vacinal para felinos. Primeira dose múltipla V3 ou V4, com 45 a 60 dias ou 6 a 8 semanas. Segunda dose múltipla V3 ou V4, após 21 a 30 dias da primeira dose ou 11 a 12 semanas. Terceira dose múltipla V3 ou V4, após 21 dias da segunda dose ou 15 a 16 semanas. Para a realização da V5 é indicado realizar o teste rápido de FeLV, vírus da leucemia felina. Dose única antirrábica, com 120 dias. Após este esquema vacinal, a vacinação deverá ser anualmente de acordo com a orientação do médico veterinário. Alguns médicos veterinários preferem ou não aplicar a antirrábica juntamente com a última dose da múltipla. O reforço vacinal é extremamente importante para a proteção do seu animal. O protocolo vacinal em filhotes caninos pode variar de acordo com cada profissional, porém a literatura diz: calendário vacinal para caninos. Primeira dose múltipla V8 ou V10, com 42 a 45 dias ou 6 semanas. Segunda dose múltipla V8 ou V10, após 21 dias da primeira dose ou 9 semanas. Terceira dose múltipla V8 ou V10, após 21 dias da segunda dose ou 12 semanas. Alguns médicos veterinários indicam uma quarta dose da múltipla como reforço após 21 dias da terceira dose. Dose única antirrábica, com 120 dias. Primeira dose tosse dos canis, com 63 a 65 dias ou 9 semanas. Segunda dose tosse dos canis, após 21 dias da primeira dose ou 12 semanas. Primeira dose da giardíase, com 63 a 65 dias ou 9 semanas. Segunda dose da giardíase, após 21 dias da primeira dose ou 12 semanas. Após esse esquema vacinal, a vacinação deverá ser anualmente de acordo com a orientação do médico veterinário. Alguns médicos veterinários preferem ou não aplicar a antirrábica juntamente com a última dose da múltipla. O reforço vacinal é extremamente importante para a proteção do seu animal. Banho em filhotes. O banho ideal em cão e gato filhotes pode ser dado uma semana depois que ele tomou a primeira vacina, ou seja, entre 45 e 60 dias de vida. No entanto, não é recomendado, a não ser que o filhote tenha se sujado ou por recomendação do médico veterinário. O banho entre os 45 e 60 dias é recomendado sempre em casa, a não ser que o médico veterinário solicite o banho na clínica veterinária ou outro local especializado. O banho no pet shop deverá ser realizado após o calendário vacinal estar completo ou com autorização do médico veterinário. A temperatura da água é morna e o shampoo específico para a espécie e filhotes, neutro e sem odor. Tomar cuidado com os olhos e ouvidos. Secar o filhote com uma toalha, retirando todo o excesso de água. Em seguida, a secagem com o secador em temperatura mediana, tomando cuidados com a pele e olhos do filhote, assim evitando possíveis queimaduras. Doação ou comercialização. Veterinários comportamentalistas de todo o mundo não recomendam separar os filhotes de cães e gatos das suas respectivas mães antes de 60 dias de vida. Animais que são separados muito cedo não têm a oportunidade de socializar adequadamente, nem de aprender a serem cães-gatos equilibrados. Assim, transtornos como medo, ansiedade e agressividade em excesso na vida adulta podem decorrer desse tipo de situação. Porém, na prática, sabemos que doações e comercializações de filhotes de cães e gatos costumam ocorrer a partir dos 42 a 45 dias de vida, logo quando o filhote é imunizado com a primeira dose de vacina múltipla, ingerindo a ração sólida ou sachê. E com isso, finalizamos a nossa apresentação e concluímos que os cuidados e manejo dos neonatos canino e felino do nascimento até o desmame é extremamente importante e devem ser monitorados a todo momento e acompanhados por um médico veterinário. Agradecemos a atenção e muito obrigado pela participação. E aqui estão as nossas referências utilizadas em nossa apresentação.